Escuteiro FM. Escutismo e cultura na sua rádio, às terças-feiras, depois das 14 horas. Escuteiro FM. Espaço da responsabilidade do Grupo 259 Escuteiros de Chaves. Se a aventura é a tua praia, vem a Vila Verde da Raia. O Grupo 259 de Chaves da Associação de Escuteiros de Portugal espera por ti. O escutismo é um movimento para jovens e um complemento à escola e à família. Os escuteiros de Portugal estão abertos a todos, sem distinção de culturas, religiões ou de origem social. A diversidade é o que nos une. Somos diferentes. Somos escuteiros de Chaves. Todos os sábados, a partir das 14 horas, esperamos por ti no Açude, em Vila Verde da Raia. O escutismo é para todos. Do que estás à espera? Grupo! É 2, é 5, é 9, é 2, 5, 9, Chaves! Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição deste nosso programa. Vamos na 30ª edição e este é um espaço dedicado à cultura e ao escutismo. Espaço este que, como vem sendo habitual, é elaborado e editado por membros do Grupo 259 Escuteiros de Chaves. Como vem sendo habitual, e relembro novamente aos nossos ouvintes que o Grupo 259 Escuteiros de Chaves é um grupo pertencente à Associação dos Escuteiros de Portugal, um grupo que mantém inscrições abertas durante todo o ano para jovens a partir dos 6 anos e sem qualquer tipo de restrição. Também é bom de relembrar aos nossos ouvintes que o grupo 259 Escuteiros de Chaves tem página no Facebook. Página essa onde podem encontrar muita informação sobre as nossas atividades, sobre aquilo que nós fazemos, sobre o trabalho que fomos elaborando no decorrer do ano passado, assim como também podem sempre participar nas nossas atividades. E assim sendo, aproveito para relembrar que a sede e centro de atividades é no Açude, em Vila Verde da Raia. Esta semana teremos um programa composto por duas partes. A primeira será sobre cultura, onde iremos ouvir um pouco sobre o escutismo, e a segunda serão os nossos jovens membros em mais uma entrevista a outros colegas escutistas. Sem mais demora, vamos então dar o pontapé de saída para este nosso programa de hoje. Espero que gostem. Até já! Talvez não haja maiores heróis e escuteiros verdadeiros do que os marinheiros que manobram os barcos salva-vidas pelas costas dos oceanos do mundo. Durante tempestades perigosas, eles têm de estar sempre prontos para aparecer a qualquer instante e arriscar a vida para salvar outros. Por o fazerem tão frequentemente e tão depressa, habituamo-nos a olhar para as suas tarefas quase como algo do dia-a-dia, mas nem por isso deixam de ser esplêndidos e dignos de admiração. Fico contente por tantos escuteiros aderirem ao escutismo marítimo e, ao aprenderem as artes do mar e a gerir os barcos, também estão a aprender a tomar o seu lugar ao serviço do seu país como marinheiros da Marinha ou da Marinha Mercante ou como salva-vidas ao longo das costas. Uma embarcação tanto pode ser o céu como o inferno. Tudo depende das pessoas que estão lá dentro. Se forem rudes, propensos a resmunguices e desarrumados, então serão uma tripulação infeliz. Se estiverem, tal como os escuteiros, alegremente determinados a fazer o melhor com o que têm, a dar e a receber e a manterem tudo arrumado e limpo, serão uma tripulação feliz e gozarão a sua vida no mar. Natação. Todos os rapazes devem aprender a nadar. Já vi muitos indivíduos que conseguem aprender à primeira tentativa, mas para outros é preciso mais tempo. Eu próprio precisei de mais tempo. Não consegui apanhar-lhe o jeito à primeira. No fundo do meu coração, penso que, na verdade, temia a água, mas um dia, saindo para fora de pé, dei comigo a nadar muito à vontade. Antes, estivera a esforçar-me demasiado e a dar muita luta,
mas descobri a forma de levar as coisas com calma e a seu tempo. Fiquei a gostar da água e nadar tornou-se algo fácil. Tudo o que tens de fazer é tentar numa primeira fase nadar a cão, como se estivesses a rastejar na água. Não tentes nadar logo usando a braçada de bruços. Quando estiveres a nadar a cão, pede a um amigo que ponha a mão por baixo da tua barriga para servir de apoio. Tomar uma banhoca é muito divertido, mas ainda é mais divertido se souberes nadar. Que figura tola faz um indivíduo que tenha de ficar a chapinar em águas pouco profundas sem poder juntar-se aos amigos que vão para fora de pé no mar ou no rio? Mas há algo ainda mais divertido nisto tudo. Se fores andar de barco ou de barco à vela, não é justo para os outros se te juntares a eles sem saber nadar. Se o barco se vira e todos forem nadadores, até pode ser divertido, mas se há alguém que não sabe nadar, então os outros terão de arriscar a vida para o manter à tona. Aqui nesta parte do capítulo há um desenho em que se vê um grupo de rapazes a tomar banho, um deles a saltar de uma prancha para a água e um outro todo encolhido junto às roupas, na margem, a olhar para os que estão a tomar banho. A legenda diz o seguinte: Kim, o pata tenra, número 1. Kim no lago. Estão todos felizes menos o Kim. Estão todos a nadar para a água e a mergulhar, mas o Kim não sabe nadar. Para além disso, pode acontecer veres alguém a afogar-se. E se souberes nadar, atiras-te, agarras a pessoa de forma correta e consegues trazê-la para a terra. E com isso salvaste a vida de uma pessoa. Mas, e se não souberes nadar? Então passas um mau bocado. Sabes que deverias estar a fazer algo melhor do que simplesmente pedir ajuda, enquanto a pobre criatura está a lutar pela vida e gradualmente a ficar mais fraca diante dos teus olhos. Não vou descrever a cena. É um terrível pesadelo. E sê-lo-á para o resto da tua vida, sempre que pensares que a pobre criatura se afogou parcialmente por tua culpa. Porquê tua culpa? Porque se fosses um verdadeiro escoteiro, terias aprendido a nadar e terias sido capaz de salvar essa pessoa. Manobrar um barco. Se vives perto da água, deverás ser capaz de manobrar um barco. Deverás ser capaz de o parar adequadamente junto a uma embarcação ou a um cais, seja remando ou usando o leme para que faça um grande círculo e fique junto à embarcação, com a proa a apontar na mesma direção da proa da embarcação ou no sentido da corrente. Deverás ser capaz de remar com um remo ao ritmo do resto da tripulação do barco, ou usar um par de remos, ou ainda gingar um barco com um só remo fixo à ré. Ao remar, o objetivo de colocar a pá do remo na horizontal quando esta está fora de água é evitar que o vento lhe bata e, por conseguinte, atrase o andamento do barco. Deverás saber como atirar um cabo enrolado de modo a que seja apanhado noutro barco ou no molho, ou ainda como apanhar e amarrar um cabo atirado de outro barco. E também deverás saber como atirar uma boia salva-vidas a alguém que esteja a afogar-se. Deverás ser capaz de construir uma jangada a partir de vários materiais que consigas arranjar, tais como tábuas, troncos, barris, sacas de palha e por aí fora. Quando estás a fazer um percurso pedestre, pode acontecer teres de atravessar um rio com a comida e a bagagem em locais onde não há barcos. Andar de barco. Em vez de fazer o percurso a pé ou de bicicleta, um excelente exercício para uma patrulha é levar um barco e explorar um rio ou fazer uma viagem por uma região, acampando da mesma forma que um acampamento itinerante. Mas não deverá ser permitida no barco a presença de alguém que não saiba nadar bem, que não seja capaz de nadar pelo menos 40 metros com roupas, no mínimo camisa, calções e meias, e se todos forem bons nadadores, não haverá perigo. Uma das experiências mais agradáveis que tive como escoteiro marítimo foi um passeio de barco que fiz num rio com 2 dos meus irmãos. Subimos o Tamisa num barco de lona insuflável até onde pudemos. Chegámos a Chiltern Hills, local onde nenhum barco chegara antes. Tínhamos levado o nosso kit de cozinha, a tenda e roupa de cama e acampámos nessa noite. Quando chegámos à nascente do rio, pegámos no barco, passámo-lo por cima da linha divisória das águas e pousámo-lo novamente num curso de água que corria no sentido oeste e que depois, após alguns quilómetros, nos levou a Avon. Viajámos por Bath e Bristol, remando, andando à vela, levando o barco à vara e à sirga, conforme exigiam as circunstâncias, até chegarmos às águas poderosas do Severn. Atravessámo-lo à vela com o patilhão a fundo, até chegarmos com sucesso a Chepstow, no outro lado. Lá abrimos caminho pelos rápidos do Vee, passando por paisagens lindas, até chegarmos à nossa casa em Llandough. De Londres ao país de Gales, quase todo o percurso por água com montes de aventuras e diversão à mistura. Mas não foi nada que qualquer um de vocês não possa fazer se quiser. Por isso, vem daí, escoteiro. Tornem-se eficientes e, se gostarem do escotismo marítimo, tanto quanto eu gostei, vão divertir-se muito. Nesta parte do capítulo, há o desenho de um escoteiro marítimo a manobrar uma embarcação
gingando com o remo na popa do barco. A legenda diz o seguinte: aprenda a remar o barco adequadamente e a gingar o barco com um só remo. Escuteiros do ar. Quando se realizou o primeiro acampamento escutista na ilha de Brownsea, no Canal da Mancha, em 1907, muito poucas pessoas pensavam que as aeronaves iriam conquistar os céus. Já tinham ouvido falar de umas experiências esquisitas com planadores, realizadas na América por Wilbur e Orville Wright, e das suas tentativas de fazer uma espécie de máquina voadora. Mas ninguém sonhava no significado que as aeronaves iriam ter num tão curto espaço de tempo. Desde então foram feitos todo o tipo de descobertas, não só acerca de partes inexploradas da Terra, mas acerca do passado, dado que há certas coisas, como vestígios de povoamentos e povoados antigos, que vistas ou fotografadas do ar se tornam mais claras. Podem, pois, ver que há muito pioneirismo e romance no novo elemento que o homem conquistou. Os escuteiros do ar fazem agora parte da nossa organização escutista em muitos países. Mas, tal como os escuteiros do mar, têm de estar tão bem treinados como todos os outros escuteiros que estão em terra nos exercícios práticos escutistas, pois todos os escuteiros precisam de ser observadores e expeditos. Jogos de mar. Contrabandistas. Para ser jogado de dia ou de noite. Um grupo de contrabandistas vindos do mar tenta chegar à terra e esconder a mercadoria, um tijolo ou uma pedra por cada homem, numa base chamada Gruta dos Contrabandistas, e voltam a fugir no seu barco. Outro grupo de guardas é distribuído ao longo de uma grande extensão de costa para a vigiar em posições isoladas. Assim que um dos guardas avista os contrabandistas a chegar à terra, dá o alarme e agrupa o resto dos guardas para o ataque. Mas o ataque não pode ser bem sucedido se não houver pelo menos tantos guardas como contrabandistas no local. Os guardas têm de permanecer nos seus postos até o alarme ser dado pelos sentinelas. Caça à baleia. A baleia é feita a partir de um grande tronco de madeira onde são esculpidas toscamente uma cabeça e uma cauda. Habitualmente há 2 barcos a dar caça à baleia, sendo cada barco tripulado por uma patrulha. O guia de patrulha na qualidade de capitão, o subguia na qualidade de homem da proa, ou arpoador, e os restantes membros da patrulha na qualidade de remadores. Cada barco pertence a um porto diferente. Os 2 portos ficam a 1,5 km de distância um do outro. O árbitro pega na baleia e coloca a cerca de meio caminho entre os 2 portos. Quando faz soar o sinal combinado, os 2 barcos apressam-se a sair e a ver quem chega primeiro à baleia. O arpoador que chegar primeiro a uma distância que consiga alcançar a baleia, lança o arpão e espeta-o na baleia. De imediato, o barco dá a volta e reboca a baleia para o respectivo porto. O segundo barco persegue-o e, se conseguir alcançá-lo, lança também o arpão à baleia, tentando rebocar a baleia para o seu próprio porto. Desta forma, os 2 barcos entram em disputa e acabará por vencer o barco que conseguir rebocar a baleia, e possivelmente também o barco do adversário para o seu porto. O jogo é semelhante ao descrito no livro Bishbark of the Woodcraft Indians, de Ernest Thompson Seton. Todos os escuteiros têm, evidentemente, de saber cozinhar a sua própria carne e vegetais e fazer o seu próprio pão sem os normais utensílios de cozinha. Cozinhar carne. Podes assar carne espetando-a em paus afiados e colocando-os sobre o lume. Ou podes usar a tampa metálica de uma caixa de bolos velha como frigideira. Unta para evitar que a carne se pegue. Também podes cortar a carne em cubos com 2 ou 3 cm e espetá-los num pau ou num espeto de ferro e colocá-los à frente da fogueira ou em suspensão por cima das brasas durante alguns minutos, até a carne estar assada. A carne também pode ser embrulhada em algumas folhas de papel molhado ou numa cobertura de barro e colocada no meio das brasas onde vai assar. Guisado à caçador. Corta carne magra ou caça em cubos com cerca de 2 ou 3 cm. Mistura alguma farinha, sal e pimenta e esfrega a mistura na carne. Aloura a carne um bocadinho na panela, mexendo a panela para que fique torrada, mas sem queimar a carne. Junta a água potável e pendura a panela por cima da fogueira. É importante que a água não ferva. Deixa apenas aquecer bem. Mais tarde junta vegetais cortados, tais como batatas, cenouras e cebolas. A água deve apenas cobrir a comida e nada mais do que isso. Deixa cozinhar até a carne estar tenra. Cozinhar aves e peixe. O peixe e as aves podem ser cozinhados da mesma maneira. As aves depenam-se mais facilmente imediatamente após serem mortas. Mas não há necessidade de as depenar se forem cozinhadas em barro, porque as penas vão ficar pegadas ao barro quando este endurece no calor. Assim, quando se parte o barro, a ave sairá cozinhada sem penas como a noz sai da casca.
Outra forma é limpar as entranhas da ave, pegar numa pedra desse tamanho e aquecê-la até estar quase incandescente. Colocá-la no interior da ave e pôr a ave numa grelha ou num espeto de madeira sobre o lume. Nesta parte do texto vê-se o desenho de uma fogueira para cozinhar, que é feita com 2 colunas de terra, troncos grossos ou pedras, e depois colocado em cima delas está pendurada a panela onde está a ser feito o cozinhado. Cozinhas de acampamento. Habitualmente, um escoteiro tem a sua própria panela ou marmita onde pode ferver água, cozinhar vegetais ou guisar carne. Para cozinhar na panela, podes colocá-la nas pontas dos troncos de uma fogueira em forma de estrela, de onde pode cair se não tiveres cuidado. Ou melhor, colocá-la no chão, no meio das brasas da fogueira. Podes ainda armar um tripé com 3 paus de madeira verde por cima da fogueira, atando-os no topo e colocando a panela num arame ou corrente suspensa dos paus. Mas o melhor é fazeres uma fogueira no meio de 2 colunas de terra, tijolos, troncos grossos ou pedras. As colunas devem ser planas em cima e ter cerca de 1,80 m de comprimento, 10 cm de intervalo numa ponta e 20 cm na outra, e ficando com a abertura maior voltada para o vento. Depois deverás fazer os teus próprios ganchos ou suportes para segurar as panelas por cima da fogueira. Sugestões culinárias. Quando estiveres a ferver água na fogueira, não ponhas a tampa com demasiada força. Deve haver alguma abertura para que o vapor saia quando se forma dentro da panela. Para saberes quando a água já está a ferver, não precisas de tirar a tampa para ver. Basta encostares um pau ou uma faca à panela. Se a água estiver a ferver, vais sentir a panela a tremer. Papas de aveia. Coloca numa panela uma chávena de água por pessoa. Junta uma pitada de sal por cada chávena. Quando a água estiver a ferver, deita a farinha de aveia aos poucos enquanto vais mexendo com um pau ou com uma colher grande. A quantidade de farinha de aveia que deitas lá para dentro vai depender se queres as papas mais grossas ou mais ralas. Deixa a mistura fervilhar até estar pronta, mexendo sempre. Não faças o que eu fiz quando eu era pata tenra. Era a minha vez de cozinhar e pensei que seria bom variar a emenda do jantar servindo sopa. Como tinha farinha de ervilha, misturei-a na água e deixei ferver para servir sopa de ervilhas. Mas não coloquei qualquer tipo de molho ou caldo de carne. Não sabia que era preciso, nem que se iria notar. Mas as pessoas repararam logo e chamaram à minha sopinha uma mistela de ervilha. E disseram-me que eu podia comê-la toda e não se limitaram a dizer-me. Obrigaram-me mesmo a comê-la. Nunca mais cometi o mesmo erro. Cozinhar numa caixa de feno. Cozinhar numa caixa de feno é a melhor maneira de cozinhar no acampamento, pois a única coisa que tens de fazer é prepará-la e deixar a caixa de feno fazer o resto. Depois podes ir embora e jogar os teus jogos de acampamento com os outros colegas e quando regressares o teu jantar cozinhou-se sozinho. Mas só se fizeste tudo bem. Se não fizeste, não vais ser muito popular junto dos membros da patrulha. Esta é a forma de preparares tudo corretamente. Arranja uma caixa. Reveste-a com várias camadas de jornal dos lados e no fundo. Depois enche-a com feno ou mais jornal. Enche-a bem, deixando um espaço no meio para a panela. Põe muito feno por baixo e à volta da panela. Faz uma almofada de feno para o topo e arranja um grande monte de jornais dobrados. Enche a panela dos guisados com comida e assim que estiver a ferver, coloca-a dentro da caixa de feno. Envolve bem a panela com feno ou papel, põe a tampa com um peso em cima. A carne levará 4 ou 5 horas a cozinhar desta forma. A aveia deve ser fervida durante 5 minutos e deixada na caixa de feno durante toda a noite. Vai estar pronta à hora do pequeno almoço. Fazer pão. É importante saber fazer 3 coisas no acampamento: pães, feijões e bacon. Para fazer pães, pãezinhos e afins, o que se faz normalmente é misturar 1 ou 2 pitadas de sal e algum fermento na farinha. Fazer um monte com a farinha e abrir um buraco no meio até que forme uma espécie de cratera onde se vai deitar a água. Deita-se a água e mistura-se tudo muito bem até formar uma massa. Polvilha-se um pedacinho de farinha nas mãos para a massa não pegar e bate-se até formar a forma de um pão ou de vários pãezinhos. Depois coloca a massa numa grelha por cima das brasas ou afasta parte da fogueira para um lado e coloca a massa do pão no chão quente, empilhando cinzas em redor para cozer. Só se podem fazer pãezinhos pequeninos desta forma. Pão enrolado. Uma outra forma de fazer pão é cortares um pau forte, afiares a ponta mais fina, alisá-la e aquecê-la na fogueira. Dá-se à massa o formato de uma tira longa com cerca de 5 cm de largura e 1 cm de espessura e enrola-se em espiral no pau que se preparou.
Pousa-se depois o pau junto à fogueira, voltando de vez em quando, e deixa-se assim a massa a cozer. Pão no forno. Se for preciso pão autêntico, deverás fazer uma espécie de forno usando um recipiente de barro ou uma caixa de lata que depois colocas na fogueira cobrindo-o com brasas. Ou então fazes um forno de barro, acendes uma fogueira lá dentro e depois, quando estiver bem quente, retiras a fogueira, colocas a massa lá dentro e tapas bem a entrada até o pão ficar cozido. Sacos de ração. Quando se está a prestar serviço militar, é frequente darem-nos 2 mãos cheias de farinha em vez de pão ou biscoitos. Um pedaço de carne, uma colher de sal, outra de pimenta, uma de açúcar, uma de fermento e uma mão cheia de café ou chá. É bastante divertido ver um pata-tenra receber a ração e ver como a transporta para a sua tenda. Como o farias? É evidente que porias a pimenta num bolso, o sal no outro, o açúcar no outro, a farinha no chapéu, que levarias numa mão, o pedaço de bife na outra mão e o café na outra. Se estiveres em camisa, como acontece habitualmente, não terás muitos bolsos, e se, como muitas pessoas, só tiveres apenas 2 mãos, a tarefa vai tornar-se difícil. Contudo, alguém experiente tem sempre 3 sacos de ração pequenos. São pequenos sacos feitos pelo próprio a partir de bocados de tecido, lenços de bolso ou outros luxos do género. E nesses sacos coloca-se no primeiro a farinha e o fermento, no segundo o café e o açúcar, no terceiro o sal e a pimenta. Asseio. Os escoteiros têm um cuidado especial em manter a cozinha particularmente limpa. São cuidadosos em limpar minuciosamente as panelas, os pratos, os garfos e as facas. Sabem que se houver sujidade e restos de comida, as moscas vão começar a aparecer em barda. As moscas são perigosas porque transportam germes nas patas e se pousarem na comida deixam-nos lá para tu comeres. E depois ainda te perguntas como ficaste doente. Por esta razão deves ter muito cuidado em manter a cozinha do acampamento muito limpa para que as moscas não sejam atraídas. Todos os restos devem ser queimados ou atirados para um buraco escavado com o fim de os enterrar e não devem ser atirados despropositadamente para o terreno. Os guias de patrulha são responsáveis por se certificarem que isto é cumprido. Lembra-te, um escoteiro é asseado. Atividades práticas de culinária. Os escoteiros devem ser capazes de cozinhar antes de irem para um acampamento. É preciso ensinar-lhes as coisas mais importantes, tais como cozer batatas e cozinhar papas de aveia, carne e vegetais. Isto pode ser praticado no inverno. Praticar amassar a massa de pão e cozer pãezinhos e enrolados. Fazer uma caixa de feno e usá-la. Faz os teus próprios sacos de ração de linho. As patrulhas devem competir preparando menus, aferindo quantidades, etc. Trazer alimentos crus para uma caminhada, fazer a fogueira e cozinhar a refeição. Experimentar os diferentes tipos de fogueira até se conseguir encontrar a mais adequada para os cozinhados da patrulha. Depois tentar fazer vários utensílios de cozinha. Como é que te chamas? Vasco Santos. Quantos anos tens? Tenho 14 anos. Que é a divisão deste grupo? À tribo de exploradores. Passaste há pouco tempo, homem? Passei há pouco tempo no aniversário do grupo. A patrulha dessa divisão tu pertences? Eu pertenço à patrulha que foi inaugurada há pouco tempo. Sim. Também Cobra. Patrulha Cobra. Patrulha Cobra. Qual é o teu progresso? Então, neste momento eu ainda não... Eu, como passei agora para os exploradores, não tenho a primeira etapa feita. Mas na tribo escoteiros? Tinha a primeira etapa. Não, mas tens. Há quanto tempo és escoteiro do grupo 259? Desde novembro. Novembro? Ok. O que é que aprendeste a fazer aqui, neste grupo, nesta família de escoteiros? Ora então, nós, como toda a gente, construções diversas, socializar melhor e a sobreviver. Um pouco melhor, claro. E agora uma pergunta que não está aqui no nosso guião. Tu achas que se tu não tivesses entrado para os escoteiros, achas que sabias? Achas que sabias alguma coisa, por exemplo, num caso extremo, sobrevivência, por exemplo? Achas que conseguias sobreviver? Conseguiria sobreviver, mas com muita mais dificuldade do que depois o ser humano liberta e depois, pronto. Diz-me uma coisa que só fazes aqui e não fazes mais do lado nenhum. Eu? Sim. Acampo. Acabar. Nice. O que é que mais gostaste de fazer no ano passado? Em termos de atividades, eu... Não, sim,
uma coisa, ou se queres dizer uma atividade, podes dizer qual foi a atividade? Uma atividade Sim. foi o Interpatrulhas. Líder Patrulhas, ok. Apesar que foi injusto, mas Se foi o realizou na sede do grupo 4 Sim. no Porto. Maia. Em Maia. E porquê? A razão porquê é porque essa foi a atividade em que o grupo saiu melhor. E isso torna o grupo realizado, digamos. Sim. O grupo realiza a sua função em estarem todos unidos e a cumprirem todas as suas funções corretamente. Qual foi a história, conta aquela história, uma história que tenhas vivido aqui dentro entre aspas, foi aquela que tu mais achaste graça? A vocês pode-vos parecer não engraçado, mas foi quando estávamos na caminhada para Vilarelho e me cortei. Porque eu cortei-me e continuei para aí meio quilómetro à frente, sem dar conta, depois é que me avisaram que estava a sangrar muito. E eu comecei-me a rir. Ok. Ainda tenho a marca. Ok. É uma história engraçada, de facto. O que é que esperas para o próximo ano? Que o grupo consiga muita mais gente. E achas que o grupo vai avançar, vai conseguir? Claro, vai. No ano que começa agora. Claro, começa hoje, dia 2 de setembro. Exatamente. Que atividade brutal, entre aspas, mais uma vez, gostavas de ter neste ano que começa hoje? Gostava que se realizasse assim uma atividade de sobrevivência extrema, sim. Sim, uma coisa que tu não tivesse ajuda nenhuma e Pois, e tivéssemos de sobreviver. Desenrascar, sim. Okay. Que atividade não gostarias de fazer neste ano? Este ano, uma atividade que eu não gostaria muito de fazer era... Pronto, digamos... Uma coisa que tu não gostes muito de fazer e não gostavas que fizesses. Que não gostavas de fazer, não tens assim... Uma visita, assim... Uma visita... Não... Sim, não te chama a atenção. Pois, não me chama a atenção. E porquê é que esse tipo de atividade não te chama? Porque é uma coisa... Porque nós geralmente as visitas que fazemos ou é cá em Chaves e toda a gente já conhece, pronto, daqui deste grupo praticamente. Sim. E gostava muito só se fosse assim uma visita a sítios exterior, mas... Sim, ok. Sabias que no final deste ano... Sim. Sabes, já sabes o que é que vai dizer. Que vai haver um acampamento sazonal chamado ACNAC. E o que é que tu achas que o ACNAC... Do que é que se trata o ACNAC? O ACNAC é um acampamento nacional que vai reunir, provavelmente, que era a função, todos os escuteiros de Portugal. Vai ser em Leiria, num espaço enorme, e vai ser durante 7 dias. E sei que lá vai ter atividades de todo o género, desde o pioneirismo até atividades com água e atividades que exigem trabalho em equipa, tudo isso. E um pormenor engraçado, que pelo menos a informação que eu tive, é que essa atividade nacional será realizada ao pé da base aérea de Montreal. Portanto, não sabia. Pronto, vai ser uma coisa por acaso engraçada. Vai ser uma coisa, sim, a grande escala, digamos. Exato. Muito grande escala. E tu gostavas de ir ao ACNAC? Sim, adorava ir ao ACNAC. E o que é que esperas lá fazer? Que atividade esperas fazer? Ou esperas aprender, por exemplo? Espero principalmente conhecer pessoas de todo o país. Escuteiros, neste caso. Claro, e pessoas, porque Exato. vão estar lá pessoas também, se calhar. Os teus amigos na escola sabes que tu estás no... Sim, sabem. O que é que eles acham disso? O que é que tem... Há gente que acha, tem uns que acham que é uma seca, tem outros que querem vir, mas os pais... Não lhes agrada a ideia. Se pudesse trazer alguém... se achas... Qual era aquele amigo teu que tu gostavas de trazer para cá? Ou que achas que gostasses de experimentar? Tenho 2 que querem vir experimentar e estão a convencer os pais, e seriam esses 2. Se pudesse trazer alguém para os escuteiros, pudesse não. Se queres trazer alguém para os escuteiros, quem é que queres trazer? O meu melhor amigo. Ok. E porquê? Porque ele é teu melhor amigo só? Não, porque ele também tem interesse nisto e também porque ele não faz nada. Se pudesse trazer alguém famoso
para aqui, quem tu dizias? Não conheço assim muitos famosos, mas... Não? E metade dos famosos nem têm interesse nestas coisas, por isso... Mas atenção que há muitas pessoas famosas que nós não sabemos, mas eu por acaso Já foram. Na net, Já foram. ou são escuteiros. No Brasil, América, muitas partes do mundo. Mas... Achas que o escutismo é um passatempo? Se sim Não, ou se não? Porquê? não é um passatempo. Porquê? Porque nos escuteiros nós não estamos só cá a passar o tempo. Estamos cá para aprender, para trabalhar. Isso também nos ajuda a evoluirmos pessoalmente. Achas que o escutismo está na moda? Não diria que está na moda, mas também não diria que não está na moda. Porque? Até porque há a metade da população que não gosta mesmo e há a outra metade que adora. E por isso fica assim no meio termo de... Ok. Que outras atividades fazes para além desta? Eu ando na banda musical da Casa de Cultura Popular do Outeiro Seco. E Tu desenvolves? não ando em mais nenhuma atividade. Não tens mais nenhuma atividade que faças a não ser escuteiros? Sem ser a banda? Sim, e os escuteiros. E os escuteiros, exato. Qual delas é que gostas mais? Tu deves ter aquele gráfico que tem uma porcentagem maior. O gráfico está ao mesmo nível. Mesmo nível. Que atividades achas que são concorrentes aos escuteiros? Há os campos de férias, mas outras atividades, como eu não conheço todo o tipo de atividades, não sei dizer, mas... Que atividades achas que são melhores que andar nos escuteiros? Pode haver, claro, já disseste que não conheces todas que há. Deve haver, mas neste momento não tenho em mente nenhuma atividade melhor. A última pergunta da nossa conversa, que mensagem gostavas de deixar aos nossos ouvintes da rádio? Ora então, se forem adultos, estiverem a ouvir, tragam os vossos filhos para experimentar um sábado, assim, para verem como é, e depois os vossos filhos dizem se gostam ou não da ideia. E não só os filhos, eles também podem vir. Eles também podem vir, porque neste momento também estamos a precisar um pouco de adultos, e podem vir e ver, porque ainda têm tempo para se tornarem dirigentes. Voluntários também. Obrigado. Isso. E se forem jovens que estiverem a ouvir, venham também, como eu disse, experimentar, digam aos vossos pais que não estão a ouvir para vos trazerem. Aqui estamos no Açude, em Vila Verde da Raia, Chaves. Pois é, esta nossa rúbrica de hoje chega assim ao seu término e mais uma vez aproveito para convidar os nossos ouvintes a assistir ou até mesmo a participar numa das nossas atividades. Atividades essas que decorrem aos sábados à tarde, a partir das 14h30, no Açude, em Vila Verde da Raia. Serão todos muito bem-vindos e aos mais novos certamente que irão gostar de ser escuteiros por um dia. Sem qualquer tipo de compromisso, aconselho vivamente aos nossos ouvintes a participarem ou até mesmo a assistirem nestas nossas atividades, porque certamente a experiência irá ficar nas vossas memórias e, quem sabe, não sejam até mesmo futuros escutistas. Mais uma vez relembro que o Grupo 259 mantém as inscrições abertas durante todo o ano, inscrições essas que podem ser feitas presencialmente na nossa sede e centro de atividades, no Açude, em Vila Verde da Raia, ou até mesmo pelos meios alternativos, pela rede social, fazendo a pesquisa no Facebook por Escuteiros de Chaves. Certamente e-mails não faltam para que os mais jovens se possam inscrever ou até mesmo tirar as suas dúvidas. Assim sendo, damos por terminada esta nossa rúbrica de hoje. Espero que tenham gostado. Para a semana estaremos de regresso com mais algumas novidades e na próxima semana garantidamente um entrevistado muito especial. Para saberem quem é, terão mesmo que ficar por aí. Até lá, fiquem bem, continuação de uma boa semana. Se a aventura é a tua praia, vem a Vila Verde da Raia.
O grupo 259 de Chaves da Associação dos Escuteiros de Portugal espera por ti. O escutismo é um movimento para jovens e um complemento à escola e à família. Os escuteiros de Portugal estão abertos a todos, sem distinção de culturas, religiões ou de origem social. A diversidade é o que nos une. Somos diferentes. Somos escuteiros de Chaves. Todos os sábados, a partir das 14 horas, esperamos por ti no açude em Vila Verde da Raia. O escutismo é para todos. Do que estás à espera? Grupo, grupo, grupo! É 2, é 5, é 9, é 2, 5, 9! Chaves!